Bom dia, boa tarde, boa noite, público do Diário do Rio. Estamos aqui com mais um pré-candidato a deputado federal. O nome dele é Ricardo Rangel, ele é produtor, formado em administração de empresas, colunista na Veja e é pré-candidato pelo Partido Cidadania. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, tudo bem? Bom, vamos começar com uma pergunta base. Qual é a sua principal bandeira como deputado? Stephanie, eu acho que tem tanta coisa para fazer que é até difícil falar de uma principal bandeira, né? Dado que o Brasil e o Rio estão na situação que estão. Mas eu acho que a gente precisa, de certa maneira, fazer com que o Estado volte a ser um Estado, porque o Estado está um pouco privatizado, né? Por certos interesses setoriais. A gente vê o Brasil de hoje numa situação muito esquisita, e o Estado do Rio de Janeiro, em particular, né? A gente teve 5 governadores presos, tem um que ainda está preso. A gente, dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, 5 foram presos com base na delação de um sexto, quer dizer, 6 estavam na corrupção e a 7ª tinha acabado de entrar. A gente tem tráfico de droga, tem jogo do bicho, tem milícia, né? A gente vê o Estado dominado de alguma maneira e um pouco aprisionado, né? Então, eu acho que a gente precisa recuperar isso, ter uma bancada de deputados federais do Rio de Janeiro que defenda o Rio, que é uma coisa que a bancada atual não faz, que traga para o Rio de Janeiro as verbas federais que são necessárias, que outras bancadas de outros estados conseguem fazer, se organizam de uma maneira suprapartidária e se unem, e a nossa não se une, fica só discutindo interesses individuais, né? Então, eu acho que essa é a principal bandeira, a da institucionalidade, né? Porque não adianta você discutir questões particulares, isso aqui, aquilo ali, é tudo. A gente tem um Estado que não fornece os principais serviços, não fornece educação, segurança, saúde, saneamento, transportes. A gente precisa fazer com que é um Estado muito caro, que custa 40% do PIB. Todo brasileiro trabalha 5 meses para pagar impostos para sustentar esse Estado, e o Estado não nos dá os serviços públicos básicos. Então, a gente precisa recuperar o Estado para fornecer os serviços básicos e precisa cuidar do Rio de Janeiro em particular. Eu acho que é isso. Então, Você a já sua falou um pouco. principal. Desculpa. Desculpa, pode falar, Stephanie. Então, resumindo, a principal bandeira do senhor seria que o senhor quer ajudar a reconstruir o Rio de Janeiro e o Brasil em si. É isso aí. Parece grande, mas é isso que a gente precisa fazer. E o senhor chegou até a falar um pouco sobre isso agora, né? Sobre a situação política do Brasil como um todo e do Rio de Janeiro. E eu queria saber se o senhor acha que, no geral, o legislativo tem piorado ao longo das eleições, né? Nas últimas eleições, por exemplo, o senhor acha que houve uma piora? Eu acho que houve uma piora significativa. O Congresso Nacional que a gente tem hoje é o pior que nós já tivemos. Tem uma piada que é recorrente, que a gente sempre faz a cada eleição, que é a do Ulisses Guimarães, que é um dos melhores políticos que o Brasil já teve. Havia uma discussão ali sobre alguma lei que precisava ser feita, e alguém falou, mas esse Congresso está muito ruim, é melhor esperar o próximo. E ele falou, mas eu acho que o Congresso está muito melhor. Ele falou assim, muito melhor do que o quê? Como melhor? Melhor do que o próximo, né? Porque há esse processo de deterioração da representação política. E olha que aquele congresso ali do Ulisses era o congresso que tinha Mário Covas, Franco Montoro, Teotônio Vilela, Tancredo Neves, os melhores políticos que o Brasil já teve. E a gente vem piorando em grande parte porque as pessoas, os cidadãos normais, por assim dizer, né, as pessoas honestas, acham que a política é uma coisa de gente desonesta, muito corrupta, e aí preferem não se envolver. E se as pessoas decentes não se envolverem com a política vai ser dominada por esses interesses e haverá sempre muitas pessoas corruptas querendo se apropriar do Estado, que é isso que eu falei dos grupos, dos interesses setoriais. A gente está vendo agora o Centrão dominando, né, mais da metade do Congresso, fazendo gasoduto, uma atrás da outra. Então, as pessoas honestas e decentes precisam se envolver. E se elas não se envolvem, a qualidade da representação política cai.
e vem caindo, e o Congresso está cada vez pior, e nunca esteve tão ruim quanto esse que nós temos hoje. Como o senhor disse, a população não é envolvida com a política. Como o senhor acha que a população pode entender que o voto legislativo é tão importante quanto o executivo? Esse, evidentemente, é um desafio, e é um desafio de nós, pessoas honestas que querem se envolver, né? A gente faz esse tipo de entrevista, esse tipo de conversa, conversa na rua com as pessoas, explica e tenta atrair o cidadão normal para se envolver. Porque se a gente não se envolver, tem um ditado que é comum nos Estados Unidos que diz o seguinte: as pessoas que não se interessam por política têm seu destino decidido pelas pessoas que se interessam por política, né? Então, o cidadão normal precisa entender que, se ele não se interessar por política, outras pessoas vão decidir o destino dele, eleitor. E essas decisões não têm sido bem feitas, como a gente estava falando, né? Nosso Congresso hoje é muito ruim. Então, o cidadão precisa se envolver, em vez de pensar nisso alguns dias antes da eleição, a cada 4 anos, né? E, na sua opinião, qual deve ser a posição de um deputado em um cenário como a gente está vendo hoje, totalmente polarizado, tanto no Rio de Janeiro como no Brasil, né? Como um deputado deve se posicionar diante de um cenário desses? A polarização é um desastre para a política, né? É a antipolítica. Porque a política é a conversa, né? A política é você conversar e discutir com pessoas que pensam diferente de você, mas para chegar a um acordo. Ninguém constrói nada xingando o outro. E hoje você tem essa situação em que, né, que os bolsonaristas xingam os petistas xingam os bolsonaristas, ninguém conversa e ninguém chega a lugar nenhum. E com isso, inclusive, a democracia corre perigo. Hoje a gente tem uma ameaça grave à democracia, e essa ameaça continuará existindo independentemente de quem vencer. Se quem vencer for um desses dois aí, que são mais radicalizados, nós vamos ter o mesmo problema continuando, porque vai, né, se Bolsonaro ou Lula vencerem, vai continuar esses ânimos exaltados e envenenados, né? Então, a próxima bancada, né, os democratas da próxima bancada terão como uma responsabilidade defender a democracia, porque isso que a gente tem hoje, de guerra entre os poderes, inclusive guerra intra os poderes, né? Você vê ministros do Supremo brigando com outros ministros do Supremo, o presidente da República brigando com o Supremo Tribunal Federal, deputados e senadores brigando ou com o presidente ou com o Supremo Tribunal Federal. Isso tudo vai deteriorando o tecido institucional. E a gente tem hoje um problema gravíssimo institucional. Então, acho que é a responsabilidade do Congresso, do Parlamento, que, como o nome diz, é onde se conversa, né, onde se discute, você tentar amainar os ânimos para conseguir seguir em frente, conversar e tomar decisões que ajudem o Brasil e, no nosso caso, ajudem o nosso Estado, né? Desculpa. Caso o senhor seja eleito, o que os seus eleitores podem esperar do seu trabalho tanto na LERJ quanto na Câmara Federal? No meu caso, não será na LERJ, né? Será na Câmara Federal. Eu acho que seriedade diante da coisa pública, né? Você veja o que aconteceu agora, por exemplo. Houve uma decisão na Câmara de botar um teto sobre o ICMS, né? Que é o imposto, que o principal imposto do Estado, né? Da unidade federativa do Estado. O nosso Estado está quebrado, não tem dinheiro, está dentro de um acordo de reestruturação fiscal com muita dificuldade para se equilibrar. Essa decisão sobre o ICMS recente corta a arrecadação do Estado pela metade. Então, como que o nosso Estado, que já está com muita dificuldade de seguir em frente, já está num acordo de reestruturação fiscal, vai conseguir sobreviver se você cortar pela metade a arrecadação? E se você olhar lá, dos 46 deputados do Rio de Janeiro, cariocas e fluminenses, 41 votaram a favor. E 5 se abstiveram. Ninguém votou contra. É uma coisa absolutamente irresponsável
e demagógica. Desses deputados que votaram a favor, 2 são candidatos ao governo, quer dizer, candidatos a governador. Se um deles for eleito governador, ele terá cortado a sua própria arrecadação. Como que ele vai conseguir governar o Rio com metade do orçamento? É impossível. Então, é uma decisão demagógica, porque você corta o imposto e aí, enfim, os preços caem, mas é absolutamente irresponsável, porque você não tem como viver, não tem como administrar o Estado, não tem como ter hospital, escola, a polícia militar, a polícia civil, tudo isso é pago com esse dinheiro do ICMS. Aí você corta isso pela metade, como é que você vai conseguir sobreviver, né? Então, é uma decisão muito irresponsável que foi tomada. Eu acho que os deputados precisam ser mais responsáveis, né? Tem que ter uma seriedade diante da coisa pública que a gente hoje não vê. Então, na sua pergunta, eu acho que é isso que o eleitor deve esperar de mim, né? Entre as suas principais propostas, né, tá a redemocratização do país. Você falou sobre isso nas suas principais propostas e você chegou até a falar um pouco. Como você vê isso funcionando na prática? Como você faria parte disso? Eu acho que você vê hoje avanços contra a democracia o tempo todo, né? Tanto no Congresso, decisões do presidente da República, ontem mesmo, disse que não vai acatar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Como assim, né? Como que a gente tem um processo eleitoral que vem funcionando muito bem, obrigado, através do qual o presidente da República se elegeu deputado federal 7 vezes. Nunca reclamou, nunca disse nada. É um modelo, claro que não é perfeito, há coisas que podem ser melhoradas, mas que nunca houve um caso de fraude, nunca houve uma queixa em relação a isso. O presidente da República foi eleito presidente da República dentro desse sistema. Ninguém no Congresso Nacional fala de fraude e, no entanto, o presidente todo dia faz uma campanha contra as urnas, para desmoralizar as urnas, para dizer que houve fraude, porque ele está em segundo nas pesquisas e quer dizer que, se ele perder, que é o que as pesquisas indicam, ele terá sido, era para ele ter ganhado e terá havido uma fraude. Esse tipo de processo deteriora a democracia. Então, você, no Congresso Nacional, tem que reagir, tem que dizer, não, isso aí não é verdade, né? É isso que você esperaria do presidente da Câmara, Arthur Lira, é isso que você esperaria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e não é isso que você vê. Então, essa tranquilidade, assim, essa malemolência, desculpa a palavra, essa preguiça em relação à defesa da democracia, precisa acabar, né? Nós, deputados, né, se eu for eleito, né, sou pré-candidato, precisamos defender a democracia com muita energia, né? Pois bem, em suas redes sociais, o senhor publicou que participou de um evento social, o evento Aquele Abraço, que é uma Sim. campanha de conscientização contra resíduos descartáveis incorretamente. O senhor tem bastantes projetos relacionados ao meio ambiente. Caso o senhor seja eleito, o senhor tem alguma pauta, algum projeto? O que o senhor deseja e pretende fazer para o meio ambiente do litoral carioca, do Rio de Janeiro? Olha, em relação ao meio ambiente como um todo, eu acho que a gente precisa ter uma coisa, entender claramente que o meio ambiente é um ativo, né? É uma riqueza que nós temos e que a floresta em pé vale muito mais do que a floresta no chão. Então, nós precisamos ter uma clareza de desmatamento zero e fazer com que a natureza nos dê riqueza, em vez de a gente precisar derrubá-la, né? É um pouco como a galinha dos ovos de ouro, né? Se você matar, você pode pegar um ovo, mas se você deixar ela lá, ela vai te dar ovos de ouro muitos, né? Então, a gente precisa ter essa clareza e fazer essa defesa. E há como você, em vez de brigar com os nossos parceiros comerciais estrangeiros, que são muito importantes para nós, né, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a gente deve mostrar a eles que nós estamos defendendo o meio ambiente e que isso tem valor e nós podemos ter vantagens comerciais com isso. Em relação ao estado do Rio de Janeiro em particular, que você perguntou, nós temos
um enorme ativo aqui para defender, de Mata Atlântica, né? E nós precisamos ter um saneamento que funcione, porque a gente hoje tem a Baía de Guanabara completamente poluída e deteriorada, né? Agora que houve a privatização da SEDAI, a gente pode cobrar que haja esgoto para todo mundo, porque hoje a gente, aqui no Rio, tem 60% de alcance, ou alguma coisa assim, só 30% do esgoto é tratado, e a gente pode cobrar isso da empresa que comprou a SEDAI, que é Águas do Rio, que efetivamente saneie e dê esgoto para todas as empresas e para todas as residências, de modo que ninguém jogue o esgoto na Baía de Guanabara ou nos nossos rios, poluindo e destruindo a nossa natureza, né? Então, eu acho que esse é um papel muito importante também. Mas o senhor tem algum projeto já previsto? Tem alguma ideia, alguma pauta já existente? Ou o senhor pretende fazê-la caso o senhor for eleito? Esse caso aí, em particular, a relação ao saneamento, isso é uma tarefa do governo do Estado, né? do governador. Cabe ao deputado cobrar isso do governador, e como é o deputado que vai buscar, junto ao Palácio do Planalto, verbas federais para trazer para o Estado, ele tem um enorme poder de barganha e de pressão sobre o governo do Estado, né? Mas quem vai fazer isso efetivamente, né, conforme a lei, fiscalizar Águas do Rio, exigir que ela cumpra as metas com as quais ela se comprometeu, é o governo do Estado, não será o deputado federal, né? Mudando um pouco do assunto, né, saindo da pauta meio ambiente, outra proposta que você destaca é sobre gerir os recursos públicos de forma melhor, né, os recursos arrecadados. Como você pretende fazer isso para que os serviços públicos possam ter mais qualidade? A gente tem uma atitude no Brasil um pouco como se houvesse todo o dinheiro do mundo, né? Então você faz todo tipo de coisa. Obviamente não dá, você precisa ter prioridades, né? E eu acho eu acho não, o Estado ele não existe para fazer milhares de coisas, ele existe para fazer certas coisas, né? O Estado não caiu do céu, ele foi criado pelo ser humano para fazer certas coisas. As nossas prioridades, evidentemente, são essas. Segurança, né? A gente tem no Brasil hoje 60 mil assassinatos por ano, né? A gente vê a violência que tem aqui no Rio de Janeiro, quantidade de pessoas que morrem em operações da polícia na favela, operações mal planejadas, sem inteligência. Então, a gente precisa investir nisso, né? Essa guerra das drogas claramente não funciona nesse modelo que a gente tem. Então, segurança é uma coisa fundamental, educação é uma coisa fundamental. A gente tem hoje um grau de analfabetismo funcional e de evasão escolar assustadores. A gente já teve no Rio de Janeiro, em governos anteriores, a gente estava em 23º lugar, caiu para terceiro. É possível melhorar. Agora a gente foi lá para trás de novo. Saúde é outra questão, passa muito pela área federal. Como a educação também, a gente precisa ter um plano de educação para 20 anos, porque ninguém se desenvolve sem educação, né? A frase da Darcy Ribeiro: se você não construir escola, você vai construir presídios. E esse é o modelo que a gente tem, né? Um problema gravíssimo de educação, de déficit educacional. Então, olha, saúde, segurança, educação, saneamento, são essas as coisas que o Estado tem que fazer. E o Estado hoje faz milhares de outras coisas. Só você ver a quantidade de empresas. A gente tem correio, tem empresa de trem-bala que nunca funcionou, nunca existiu, né? Tem dezenas e dezenas de empresas que não servem para nada. E você gasta muita energia e tempo, esforço, em vez de gastar o tempo e a energia para fazer o que precisa, que é saúde, segurança, educação, saneamento. Uma das funções do legislativo, como o senhor mesmo citou, né, é a questão da fiscalização. Como o senhor pretende fiscalizar o trabalho do executivo, caso seja eleito? Larissa, essa é uma questão fundamental, e às vezes, quando eu estou conversando, as pessoas falam: tá bom, mas tem tanta coisa para fazer, o que um deputado pode fazer, né? Porque você tem tantos deputados ruins, né? Tem tanta gente corrupta lá, o que um deputado pode fazer? Olha, o deputado pode fazer muita coisa, né? Um dos principais trabalhos do deputado é justamente fiscalizar. E para você fiscalizar, você precisa só de uma boa equipe. E há muitos bons técnicos no Congresso Nacional. Então, você acompanha, olha os números, etc.
tem uma outra vantagem também, que é o seguinte: se você é um deputado sério, de confiança, as pessoas sabem, e elas, tipo, funcionários públicos que estão vendo irregularidades, estão vendo falcatruas e estão muito aflitas e têm muita dificuldade. A quem que elas denunciam? Denunciam ao bom deputado, né? O bom deputado, uma voz de qualidade no Congresso sobressai, né? A imprensa percebe, a imprensa procura, então você vira naturalmente fonte para a imprensa. No meu caso, então, que já escrevo na imprensa, conheço muita gente na imprensa, é mais fácil assim. E vocês podem ver a diferença que faz um parlamentar que seja ativo. Vou dar um exemplo aqui de um senador do qual eu discordo com muita frequência, que é o Randolph. Você veja o barulho que ele faz, a capacidade de mobilização que um bom deputado que fiscaliza faz, consegue impedir muita coisa. A gente já viu isso várias vezes, né? Um bom parlamentar consegue impedir, consegue avisar que tem um projeto que está sendo feito e que não pode ser feito porque é lesivo ao interesse público. A gente viu na CPI da pandemia como bons parlamentares trabalhando juntos conseguem descobrir coisas incríveis. A gente descobriu barbaridades no Ministério da Saúde que a gente nunca teria descoberto se não houvesse a CPI da pandemia, né? Então, há muita coisa para fazer na área de fiscalização, Larissa. Esse espaço aqui que a gente está fazendo agora é um espaço para os eleitores te conhecerem. O senhor tem algum projeto, algo que o senhor queira acrescentar para os seus eleitores? Alguma mensagem, algo do tipo? Olha, Stephanie, há muita coisa que precisa ser feita. Tem sempre uma pergunta: qual você tem um projeto de lei particular? Na verdade, os grandes projetos de lei já estão tramitando, as coisas que realmente interessam. Por exemplo, você tem tramitando na Câmara um projeto de reforma tributária do Bernardo Api, que é um economista, que é um projeto muito importante, porque nós temos um problema tributário enorme, com muita carga tributária sobre o pobre, no consumo, menos na renda, que faz com que o Brasil seja um país muito injusto. Precisa mudar esse modelo. É um modelo tributário muito complexo que dificulta a vida do empresário. O empresário tem muita dificuldade de fazer a sua declaração e erra com frequência e tem que pagar a multa. O Brasil é um país tão louco que a multa faz parte do orçamento, né? O Ministério da Economia ele conta com o que vai ser pago em multa e juros, porque ele sabe que o empresário vai errar, não vai conseguir fazer a sua declaração como deveria, né? Então, se acabasse a multa, se todo mundo conseguisse pagar em dia, o Ministério da Economia teria um problema sério em relação ao orçamento. Então, esse, por exemplo, é um grande projeto, ele já existe, você tem que ir lá discutir, conseguir articular para aprovar, né? A reforma administrativa também. Você precisa fazer muitas reformas no Estado brasileiro. A maior parte dessas reformas já está tramitando, já está sendo discutida. Você tem que ir lá e conseguir chutar em gol, conseguir fazer com que esses projetos saiam do papel. Entendeu? Bom, para a gente fechar, eu queria saber agora em relação ao Executivo, se o senhor tem alguma posição, se o senhor tem algum apoio para governador e para presidente nas eleições desse ano. Eu apoio a Simone Tebet para a presidência da República. Como eu falei, eu acho que a gente precisa sair da polarização, né? Precisa ter uma voz de consenso, uma voz de conciliação, que converse, e a gente escape dessa polarização que é tão lesiva. Aqui no Rio de Janeiro, eu apoio o Rodrigo Neves, que também é um modelo parecido, de terceira via, né? Espero que dê certo. Tem uma coisa aí acontecendo aqui no Rio, uma mudança interessante assim acontecendo, né? Você está falando muito de o César Maia ser vice do Marcelo Freixo, então eu acho que isso vai dar uma mexida aí. Mas o meu candidato é o Rodrigo Neves, e acho que a gente vai ter uma posição formal sobre isso em breve, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença e o seu tempo, gostaria de agradecer também ao público que está assistindo essa entrevista e gostaria de falar que outros candidatos serão entrevistados de diversas bandeiras e partidos. Então, fique de olho. Muito obrigada a todos, muito obrigado, senhor Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, é muito importante isso que vocês estão fazendo.
É o nosso Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado.